Eu sou a professora Vilma, estamos nessa quinta-feira iniciando mais um tema importante, né? E nós vamos dar um tempinho aqui para que os nossos internautas, que sempre nos acompanham, e outros que estão iniciando a participação da nossa live, possam iniciar. Essa semana, aqui em Maringá está mais fresco hoje, né, pessoal? Porque choveu hoje, fazia muitos dias que não chovia, e hoje choveu, então está bem agradável o clima aqui em Maringá. Eu digo até que está meio friozinho, né, para quem estava num calor de 36, 35, 37 graus, está até bem fresquinho, mas isso é bom. O tema nosso hoje é um tema relacionado à saúde, né? E não é um tema que surgiu por conta do cenário, desse problema que o Bolsonaro apresentou para nós, de querer terceirizar a administração das unidades básicas de saúde. É um tema que a gente já estava pensando há algum tempo, porque em anos de eleições municipais, é necessário a gente fazer o debate das políticas públicas, da saúde, da educação, da segurança, porque aqui nós estabelecemos como um espaço também de fazer esse debate e de apresentar propostas, de formular propostas para a próxima gestão do Executivo e também do Legislativo. Então, nós estamos mais uma quinta-feira, né? E, com certeza, fique conosco, que nós teremos um debate muito importante sobre a saúde, um tema relacionado à saúde, né? Esperando as pessoas entrarem. Hoje nós teremos 2 mulheres e um homem, né? Aqui como convidadas e convidado conosco aqui. Pessoas que estudam, que participam da sociedade organizada, então é muito importante isso. O Luiz Fernandes está em Curitiba, né, Luiz? Tá frio aí, ou... Nós estamos estávamos conversando ainda há pouco, que nós, servidores públicos, né, para além da reforma da Previdência, que foi aprovada, nós teremos que nos mobilizar por conta da reforma administrativa, né? Reforma administrativa, precisamos fazer um amplo debate nacional, porque, infelizmente, virará, se passar essa reforma, um cabide de emprego, né? Sem critérios. Então, a gente precisa compreender quais são os princípios que foram estabelecidos, ou o que garante, né, que o servidor público possa ter tranquilidade para exercer a sua função sem a interferência política. Precisamos fazer esse debate para fazer a defesa do serviço público e que seja atendido por um servidor público concursado. Mas já são 19h06, vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Nosso tema de hoje é controle social na gestão da saúde pública. Nós temos como convidadas Carla Almeida. Carla Almeida é professora de Ciência Política da Universidade Estadual de Maringá, UEM, e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Participação Política da UEM. Também temos conosco Carlos Roberto Rodrigues, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde de Maringá, e também é vice-presidente do Sindicato dos Bancários, tá? Sindicato dos Bancários que estão aí, está aí em movimento para fazer a defesa do emprego, para garantir que os bancários permaneçam empregados e que os bancos não demitam, né? Muito importante esse movimento, que possamos dar apoio.
Eu peço, sobretudo, o apoio da população, para compreender e para apoiar realmente esse segmento tão importante e que tem sido, ao longo do tempo, muito castigado, né? Também temos Valquíria Aparecida Francisco. A Valquíria é presidente do Fórum Maringaense de Mulheres, é feminista, militante, e é conselheira do Conselho Municipal e Local de Saúde de Maringá. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Quero já agradecer por vocês terem aceito o convite, e eu me sinto muito tranquila em compartilhar com vocês esse tema, né, em ouvi-los e ouvi-las. Me sinto muito honrada com a presença de vocês aqui, para a gente fazer um debate importante. Desde a Constituição de 88, né, que estabeleceu o controle social pela população dos recursos, né, dos recursos públicos da saúde, da educação e da segurança. Então, esse acompanhamento, essa fiscalização e esse controle, ele é feito pelos conselhos. Por isso, eu vou passar a palavra para a Carla Almeida, que vai nos presentear aí com a fala a respeito dos conselhos, sobretudo do Conselho da Saúde. Muito obrigada, tá, gente? Olá, Vilma, Valquíria, Carlos, boa noite para todo mundo que está me ouvindo. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto, com a Valquíria, inclusive, que é minha companheira de conselho, já participamos do Conselho da Mulher juntas, então obrigada pela oportunidade dessa conversa, que vem em boa hora, né? Que vem num momento, assim, bastante apropriado. Eu vou começar aqui falando, pontuando sobre o assunto, o seguinte, né? A história do SUS e o SUS está umbilicalmente ligada à história da redemocratização do país nos anos 80, né? Enfim, a proposição do SUS e as demandas que a proposta carregou, tinha a ver com uma garantia e ampliação do direito ao acesso aos serviços e às políticas públicas, as demandas por uma mudança radical, né, na forma de elaborar e executar e acompanhar as políticas públicas, incluindo aí a participação da sociedade como um princípio, uma vértebra da gestão das políticas. Então, essas demandas colocadas ali, né, na década de 80, quando o país estava atravessando a transição democrática, né, a gente ainda estava vivendo sobre um governo autoritário, sob o regime militar. Então, essas demandas que foram construídas por uma ampla mobilização social, que incluiu profissionais da saúde, movimentos populares, associações, e sindicatos profissionais de trabalhadores, setores das universidades e até mesmo funcionários públicos da saúde que já estavam atuando com o compromisso de uma nova concepção de saúde, né, baseada na ampliação e prioridade do atendimento básico, na prevenção, na universalização do atendimento, no oferecimento de um atendimento que não dependia de contribuição, né, no reconhecimento de que as cidadãs e os cidadãos, usuários dos serviços, deveriam ter participação ativa na construção da política. Então, esse conjunto de demandas colocadas ali na década de 80 teve uma importância imensa e marcou profundamente a história da nossa redemocratização. Então, a história do SUS, ele tem uma importância para além do próprio SUS, né? Como o SUS já é de suma importância para a sociedade brasileira, mas a sua história, ela tem uma relação mais ampla com a própria história da democratização brasileira, né? Anteriormente, a gestão da política de saúde era centralizada, a cobertura era limitada e só tinha acesso a quem podia pagar através, né, do registro da carteira de trabalho. Quem tinha carteira de trabalho assinada é quem tinha acesso à saúde, né? E o foco era um foco curativo. As demandas que resultaram no SUS, né, eram demandas que eram, enfim, um contraste com isso, né? Era a universalização da cobertura, uma gestão descentralizada com participação
e com foco na prevenção. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, né, ali nos anos 80, foi um marco em que essas demandas ganharam o estatuto de uma proposta efetiva de reforma no sistema da saúde. E por conta da ação dessa mobilização, a Constituição de 88 reconhece, então, a saúde como direito de todos e dever do Estado, acolhendo o princípio da participação e da descentralização, né, como formas de gestão. No início dos anos 90, esses princípios eles foram regulamentados em legislação específica, e o SUS se transformou na maior referência para as reformas operadas em outras áreas de políticas públicas, né, como a própria assistência social. E também se transformou em referência na construção de novas políticas públicas, né, as políticas públicas para as mulheres, as políticas públicas para a igualdade racial, políticas públicas para a juventude. A referência do SUS, que é conselho, conferência, fundo, né, plano, ela se transforma, assim, então, numa grande, vamos dizer assim, num grande modelo que informou e que inspirou ou a reforma em outras áreas de políticas públicas, ou a própria construção de políticas públicas que ainda não existiam no Estado, certo? Então, a democracia que nós construímos desde a Constituição de 88, né, teve e tem muitos limites, o SUS, ele representa o maior ganho que nós tivemos nesse processo. Sobreviveu, inclusive, às constantes reveses de políticas governamentais que tiveram o intuito de diminuir sua efetividade. Uma coisa que eu gostaria de deixar muito registrada aqui é que o Conselho Nacional de Saúde, ele teve um papel central nessas reformas, né, que mudaram o jeito enfim, o modelo da política de atendimento à saúde no país. Então, o princípio da participação, as práticas da participação no Conselho Nacional, na área da saúde, assumiu um protagonismo incrível na profunda reforma que a política de saúde sofreu no país, legando, então, esse modelo em um sistema de atendimento público de saúde que não tem paralelo no mundo, pela sua magnitude e pela própria maneira como ela se organiza como sistema, né, contando com a participação e tal. Bom, conferências e conselho não é uma novidade na história do país. A própria Conselho de Saúde já existia desde 1937, a primeira conferência de saúde também aconteceu em 1941. O que muda nos anos 80, e a importância do SUS nisso, é que, a partir daí, conselho e conferência ganharam outra configuração, né, ampliando a participação para os usuários, para os trabalhadores da área, porque até então, conselhos e conferências aglutinavam apenas funcionários do Estado, burocratas do Estado envolvidos com a política e especialistas, né? Então, o que a Conferência de 1986 fez foi justamente reconfigurar e reorientar a própria ideia de conselho e de conferência pública no Brasil, né? Então, isso foi de uma importância imensa. Já estou terminando, quero passar também para a Valquíria, para o Carlos ouvi-los, mas só gostaria de dizer o seguinte, né, que nessas reformas aí, que o SUS carregou, a transferência de recursos federais para os municípios foi condicionada à criação de conselhos, né, que deveria ter a participação de gestores públicos, privados, trabalhadores da saúde e usuários. Então, por isso, quase toda a totalidade dos municípios brasileiros tem conselho de saúde. Então, é claro também que na medida em que você dissemina uma proposta inovadora como essa lá nos anos 80 para um país continental como o Brasil, né, para 5.500 e tantos municípios, você encontra uma grande variação na qualidade como esses conselhos municipais atuam, né? Acho que a gente pode conversar aqui um pouco sobre isso, mas gostaria só de colocar alguns fatores que as próprias pesquisas sobre conselhos vêm mostrando que condicionam a qualidade de funcionamento dos conselhos, né? Primeiro, os municípios brasileiros são muito desiguais em termos dos recursos que eles dispõem para garantir políticas públicas de qualidade para a população, né? Então, a própria qualidade de funcionamento da política de saúde no município também está vinculada a isso, a esse aspecto. A vontade e o compromisso dos governos municipais com política de saúde, com o funcionamento dos próprios conselhos, também tem sido apontado pela bibliografia, pelos estudos do assunto, como um fator que importa para saber se o conselho funciona melhor ou pior, enfim, né? A presença de movimentos e associações comprometidas e também com condições de atuar no conselho é um outro fator.
É certo que os conselhos exigem muito dos movimentos que deles participem, então, às vezes, você tem movimentos e associações que têm um forte compromisso com a saúde pública e com a participação, mas, às vezes, também faltam a essas associações, esses movimentos, recursos, inclusive, de tempo para ocupar os conselhos, que os conselhos sugam uma energia enorme, né, das pessoas que participam. Acho que a Valquíria pode falar disso, o Carlos pode falar disso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: existem essas dificuldades, né, e o que eu penso é que a gente deve olhar essas dificuldades evidentemente, como um fracasso do modelo, mas como uma referência para a gente pensar e imaginar como é que a gente pode enfrentar essas dificuldades, né, porque, como eu disse, o SUS é a nossa maior conquista desse processo de redemocratização brasileira e o grande inspirador para as outras políticas públicas. Então, acho que eu fico por aqui, quero ouvir agora o que a Valquíria e Carlos querem dizer, e depois a gente continua com o debate. Obrigada. Bom, professora, obrigada. Vamos lá, Carlos? Fique à vontade. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, Carla, Valquíria, professora Vilma, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre o controle social. É sempre bom revivar um pouco as ideias. A Carla falou muito bem ali sobre a questão da 8ª conferência, a referência que teve aí para a Constituição de 88, para fortalecimento do SUS e, na verdade, a legalidade do SUS, né? Porque com a lei, então, a obrigatoriedade de ter os conselhos nas esferas municipal, estadual e federal, isso é extremamente importante, porque vincula também os recursos. Isso que é importante também, vincula os recursos aos municípios e aos estados. Isso garante à população o mínimo de atendimento. E depende da nossa luta para melhorar isso, tá? Então, ou seja, acesso universal às ações de promoção, proteção e recuperação de saúde, a questão da descentralização, que foi extremamente importante, né? Então, essa descentralização das ações foi muito importante. Então, a implantação dos conselhos, especialmente os conselhos municipais de saúde, é a grande novidade da coisa pública do país. Isso que foi o programa, ou seja, descentralizou e deu oportunidade para a população participar. Né? Todos os conselhos, 50% dos conselhos municipais, de todos os conselhos, são de usuários. Ou seja, a população tem 50% de participação, ou seja, ela tem o domínio praticamente do controle social. Isso é importante. Ou seja, Maringá, que nós temos o Conselho Municipal com 32 componentes titulares, ou seja, 50% são usuários, representantes de usuários, de entidades de usuários, tá? Ou seja, a população está bem representada, ou seja, dá uma grande representação no conselho da sociedade, tá? Na parte dos usuários. Claro que os trabalhadores extremamente importantes, porque a gente fala assim, a gente defende o usuário, mas o Conselho de Saúde defende também muito o trabalhador, porque nós dependemos da qualidade dos trabalhadores para ter uma qualidade de atendimento ao SUS. Então, ou seja, quando a gente fala no SUS como um todo, a gente defende o trabalhador, porque o trabalhador precisa ser bem remunerado, ter condições para poder dar um bom atendimento ao usuário, aquele que precisa. E também o prestador de serviço, porque ele também tem que ser remunerado pelo serviço que ele faz. Nós os fiscalizamos, criticamos, colocamos alguns, assim, temos os conselhos locais dentro dos hospitais para dar esse acompanhamento, mas nós não somos, assim, opositores, nós somos, assim, críticos para que tenha um atendimento melhor à população. O atendimento deles seja, assim, que eles sejam bem remunerados, mas que eles tenham um atendimento à população adequado, tá? E também nas unidades nossas de saúde, né? Quando a gente fala de saúde, quando a gente fala atenção básica de saúde, o pessoal muitas vezes fala, tem que ser, a responsabilidade primordial do município, é a atenção básica. Mas quando fala básica, não é a básica que é ruim, é a básica que é a primeira, é essencial. Aquela que começa no saúde da família, que começa na unidade de saúde, se ela for bem feita, por isso que o conselho, né, nessa parte do controle social é importante, nessa parte, porque ele acompanha as unidades de saúde, todos os trabalhadores da base, porque é onde a população mais procura, então eles acompanham quais os problemas que eles têm, e os conselhos locais são extremamente importantes nesse sentido, porque quem acompanha a unidade de saúde sabe os problemas que ali acontecem, nós sabemos também as demandas que são diferentes de cada bairro, de cada unidade, ou seja, o município tem que dar, a gestão tem que dar condições daquilo que aquela unidade precisa. Ou seja, você não pode atender uma unidade do Requião da mesma forma que você atende numa aclimação.
porque são populações diferentes. Então, assim, você tem que atender a população naquilo que ela precisa. Então, assim, atender naquela religião aquilo que ela precisa. Então, e esse controle social, a gente fala, assim, da atenção básica, da importância dela, porque, assim, se ela for de qualidade, ela vai minimizar as outras ações. Porque 80% daquilo que se atende na unidade de saúde e no saúde da família, resolve-se lá. 80% dos problemas da população, pelo menos 80%, depende até um pouquinho mais. E os outros 20% são aí os problemas maiores que nós temos da média e alta complexidade, que nós também temos os nossos acidentes e tudo mais, as nossas doenças mais graves, que, claro, que serão atendidas por especialistas em outras áreas, inclusive na parte hospitalar. Mas o essencial é a unidade de saúde, porque ali você vai detectar e vai fazer principalmente a proteção da saúde. Então, tudo que você faz de proteção, ou seja, você vai proteger aquelas ações que você vai proteger lá, você vai minimizar aquilo que você vai implantar, que você vai mandar para outras áreas. E nesse sentido, ou seja, o município acaba gastando menos. Ou seja, os recursos, se você utilizar bem essa estrutura básica, você acaba gastando menos em hospitais, ou seja, na parte de alta complexidade, e deixando esse recurso realmente para aquilo que você precisa, para as doenças, para aquelas pessoas que realmente necessitam de outros procedimentos. Então, isso nós achamos que é extremamente importante, e as pessoas muitas vezes têm que engajar isso, que a atenção básica tem que ser de qualidade, tá? Principalmente isso. Nós temos 35 unidades de saúde, conselhos, 35 conselhos de unidade de saúde, ou seja, todas as unidades de saúde têm conselhos, tá? Devidamente formados, sempre também com a participação efetiva da população, e isso aí a gente sempre... E como funciona? E as reuniões são mensais, e todos esses trabalhos que são feitos nas unidades de saúde, nós recebemos o Conselho Municipal, porque o Conselho, com 32 pessoas de representantes, não tem condições de acompanhar praticamente. É um trabalho voluntário, o Conselho é trabalho voluntário, fazemos fora do nosso horário de expediente, tá? Alguns têm um horário mais disponível, a grande maioria trabalham, tem os afazeres, e eles têm que fazer isso fora do seu horário normal de trabalho. Ou seja, então nós dependemos também dos conselhos locais, que nos passam o resumo das reuniões, com o levantamento dos problemas que existem, daquilo que se discute e dos problemas que existem em cada unidade de saúde, nos passando para a gente poder, para o Conselho Municipal, poder tomar as diretrizes para poder as ações nas suas reuniões. Por isso que, sim, esses braços nossos aí nas unidades são do controle social importante, assim como nos hospitais. Os hospitais também têm as suas reuniões nos conselhos dos hospitais locais, nos hospitais, para poder dar esse respaldo para o Conselho Municipal. Então, seja, além das reclamações que vêm ali, nós temos outros fóruns, mas principalmente nessas unidades e nos hospitais é onde as demandas acontecem para você ter assuntos, pautas que a gente discute. Claro, alguns assuntos a gente resolve já diretamente, quando tem alguns problemas que são levantados nas unidades, a gente justamente com o gestor, o próprio conselho local, se não conseguir resolver, vem para o conselho municipal, nós acabamos aí fazendo reuniões com o gestor para poder resolver todos os problemas que existem. Se não se resolvendo isso, ou se um fórum precisa de uma discussão maior, então ser pautado no conselho municipal para a gente discutir qual a política que vai ser aplicada para resolver tais questões da saúde pública. O que é importante que o conselho, que o Conselho Municipal aí, que tem um papel extremamente importante, é verificar todas as ações de saúde do município. Ou seja, existe um plano municipal de saúde, que aqui é feito a cada 4 anos, o ano que vem provavelmente vai ser feito um novo plano municipal de saúde, que é seguido, que nós temos que acompanhá-lo na gestão inteira, e cada 4 meses a gestão presta conta de tudo aquilo que realizou. Ou seja, todas as ações que foram feitas com base no Plano Municipal de Saúde, esse relatório é passado para os conselheiros municipais e também aquilo que foi gasto, porque existem os recursos que vêm do município, o Estado também com recurso aqui, e principalmente a União, que repassa os valores maiores, que é para pagamento principalmente da média e alta complexidade, que são principalmente as clínicas e hospitais. Ou seja, isso aí, então, tudo que é feito no município, então o conselho tem que acompanhar. E para isso nós temos as nossas comissões. Por isso tem uma comissão de orçamento que acompanha isso
sempre, tem que acompanhar isso, os números são repassados, nós temos acesso, isso nós temos que falar, nós temos acesso, foi uma luta muito grande, eu acho que essa é uma dificuldade, talvez, dos demais conselheiros do Brasil, de ter acesso às informações, acesso às contas, acesso aos números, aos valores recebidos. Essa conquista nós já tivemos. Há muitos anos atrás, nós já tivemos essa conquista de ter sempre essa abertura de receber esses números, de ter acesso às informações para a gente poder deliberar em cima daquilo que é realidade. Então, ou seja, os números, os valores recebidos, aquilo que é gasto, nós temos acesso a tudo. Aquilo que nós temos dúvida, tem uma comissão específica para fazer isso, para verificar os números e ver se aquilo que o município está recebendo, ele realmente está aplicando na saúde. Isso que é o principal, tá? E aqui nós temos, graças a Deus, o município de Maringá, nós tivemos alguns problemas em algumas gestões anteriores, tivemos isso, tá? Não vamos falar que foi, assim, sempre as mil maravilhas, mas sempre nós tivemos uma boa relação, ou seja, de receber as informações, para poder, assim, verificar aquilo que está certo, essa transparência sempre teve. E muitas vezes, claro, a gente quando acha alguma coisa que está indevida, a gente questiona, pede para se acertar, mas principalmente isso, os recursos e também as ações, porque as ações têm que ser condizentes com aquilo que você gasta. Então, isso também é muito importante, né? Esse é o nosso papel, ou seja, não é só ver os recursos que gastou bastante, já está, mas fez bastante para o município de Maringá. Então, tem muitas coisas, então, isso a gente tem acompanhado bastante, isso é uma coisa que o município de Maringá, o controle social de Maringá conquistou isso, de ter essa transparência, de receber essas informações. Então, nós nunca tivemos que falar, nossa informação nós não vamos fornecer. Na época, quando não fornecia, nós tínhamos uma promotoria de justiça que sempre nos ajudava para a gente conseguir também. Então, assim, nós temos os caminhos também, tá? Então, ou seja, e temos auxiliado, inclusive, conselhos de outros municípios aqui da região que têm mais dificuldade, nós temos auxiliado, inclusive, para poder fazer esse trabalho, porque, como a Carla falou, alguns conselhos não têm a mesma dinâmica e a forma, assim, em cidades menores, uma dificuldade maior de você fazer uma gestão, uma crítica, de repente, colocar alguma coisa mais, assim, fazer um pouco mais clareza alguma crítica a uma gestão. Então, talvez pela função que a pessoa exerce no município menor. Coisa que em Maringá a gente consegue ter essa liberdade de realmente a gente falar o que tem que ser falado, mas, claro, com bom senso, com clareza, mas em cima, pautado, sim, na legalidade, naquilo que é real, aquilo que a gente recebe. Então, acho que temos também comissão de saúde mental, sabe? Então, porque a gente pensa na saúde, não é só o bem-estar físico, assim, tem que ter o completo. Então, nós temos uma comissão de saúde mental muito atuante no nosso conselho, que acompanha não só o hospital psiquiátrico, mas CAPs, emergência psiquiátrica, sabe? Faz um trabalho fantástico, assim, de deshospitalização. Essa é uma característica do nosso conselho. Nós sempre procuramos a deshospitalização dessas pessoas com saúde mental, tá? Que tem algum problema mental. Então, o tratamento ambulatorial é o melhor para essas pessoas. Então, nós temos essa visão e temos discutido isso, temos diminuído os leitos de hospitais, do hospital psiquiátrico, que na época que era muito, diminuiu bastante já do que era, porque o nosso trabalho tem que ser na prevenção, mas também no tratamento ambulatorial, que ele é muito mais produtivo para a pessoa. E o ambiente dele, ambulatorial e familiar, é muito melhor para a sua recuperação, tá? E também temos depois o comitê de ética, temos a comissão de assistência, que faz esse trabalho também, quando vem os problemas, que tem que estudar mais a fundo alguma questão de assistência, também tem essa comissão para fazer isso, e inclusive para os novos, assim, as novas empresas que querem participar do SUS. Passa também pelo conselho, o conselho tem que avaliar e verificar se aquela empresa tem condição de atender. Assim como aquela que não tem condição de atender, o conselho também orienta e, assim, delibera para que não atenda mais, se há muita reclamação, se nós constatarmos que aquela pessoa, que aquela empresa não tem condição de atender a população adequadamente, tá? Então, acho que eu também acho que vou parar por aqui, acho que já dei uma panorama do controle social do município de Maringá, e depois deixar para a Valquíria falar mais, que ela também vai falar mais um pouco sobre esses assuntos, e depois a gente bate um papo melhor com as perguntas, depende que surgir aí pelos nossos internautas. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Vilmar. Obrigada, Carlos. Muito esclarecedor
a sua fala, assim, da dinâmica do conselho, das comissões, bem bacana. Vamos lá, Valquíria. Boa noite. Nossa, fica até difícil falar depois da Carla e do Carlos, né? Fica assim, difícil. Mas eu quero começar assim, eu sou Valquíria, estou no momento presidente do Fórum Maringaense de Mulheres, também sou membro fundadora da ONG Maria do Ingá Direitos da Mulher, que é a entidade a qual eu represento no Conselho Municipal de Saúde. Então, eu quero falar um pouquinho começar assim, pela minha trajetória e depois falar um pouco do papel do conselheiro dentro do Conselho Municipal. Então, eu tive assim, os meus primeiros contatos com o Conselho de Saúde, com essas discussões, lá nos anos 2000, quando quando o José Cláudio foi prefeito, o Carlos, inclusive, foi presidente neste período, e a gente teve que fazer toda uma reestruturação do Conselho Municipal em Maringá, porque ele era completamente desestruturado. Aí, nesse período, eu tive um pouco de contato. Aí, em 2005, o professor Renato Klosowski, que é uma pessoa assim, que eu admiro muito, me convidou para uma reunião do Conselho Local de Saúde lá na UBS Zona Sul, ali no Tabaetê. Eu fui, aí fui contagiada. Sabe assim, fui contagiada pelo controle social, pelas políticas públicas do SUS, e nunca mais consegui ficar longe. Então, aí ao longo do tempo, participando do Conselho Municipal, participando dos conselhos locais, lá no Zona Sul fui presidente, fui também presidente do Conselho do Hospital Municipal, estou hoje presidente do Conselho Local da Santa Casa, faço parte do HC, então, como o Carlos disse, nós temos aí os conselhos dos hospitais e a gente participa. Então, a gente acaba se envolvendo de uma forma que não consegue sair. Porque é muito bom você saber que você está contribuindo para as políticas do SUS, para a melhoria do atendimento da população. Que aquela senhorinha que vai lá na UBS, ela vai ter um atendimento de qualidade. Esse atendimento de qualidade, ele é dado pelos profissionais que estão lá e pelas políticas desenvolvidas dentro do Conselho de Saúde, desenvolvido pelos conselheiros que estão lá fazendo esse controle social, sabendo como é que está sendo esse atendimento, para saber como é que está a questão de vagas, se tem ou não tem consulta, a questão das especialidades. Então, esse também é um papel que os conselheiros têm que fazer. Então, assim, que é um princípio importante do conselheiro fazer esse contato. Nós conselheiros municipais de saúde, a gente faz essa ponte entre a gestão municipal e o usuário do SUS. O conselheiro é quem representa, através do segmento que ele representa a sociedade através do seu segmento. Então, nós temos aí associações de bairros, temos as igrejas, temos entidades de todos os tipos de patologias. Conseguimos, na última conferência, que o movimento organizado de mulheres viesse a fazer parte do Conselho Municipal, porque é uma política nacional das mulheres estarem nos conselhos. Então, os representantes, no caso dessas entidades,
é quem se manifesta, quem vai fazer esse importante papel entre o usuário e a gestão. E uma das coisas importantes para o conselheiro municipal é ele conhecer as leis que regem os conselhos, as leis que regem o SUS, né? Ele conhecer, por exemplo, assim, a Lei 8080 de criação do SUS, ele conhecer as portarias que demandam das políticas de saúde, das políticas do SUS. Porque se você não estuda, se você não conhece as leis, você não consegue fazer a defesa integral de saúde, que é a saúde integral da população. Então, a gente não pode, em momento algum, baixar a guarda para que não tenha a saúde de qualidade. Maringá, nós podemos, assim, colocar que ela tem uma saúde, um bom atendimento de saúde. Como nós temos aí 36, 35 unidades básicas de saúde, todas com qualidade, algumas precisando aí de uma reforminha para o ano que vem e algumas coisas, mas os trabalhadores lá, eles fazem com que a política de saúde aconteça. A saúde da família, no caso, os ACS fazem com que essa saúde aconteça. Então, o nosso papel, né, enquanto conselheiro municipal de saúde, a gente precisa, né, como já o Carlos colocou antes, ajudar na questão do controle da utilização do dinheiro, o dinheiro que vem para a saúde, principalmente para a atenção básica, que é uma das discussões que a gente sempre faz em conferências, nas conferências municipal, estadual, nacional, a gente vê assim, políticas para alta complexidade, dinheiro para alta complexidade. Na minha visão, o que nós precisamos é atenção básica, porque a partir do momento que os agentes de saúde conseguem fazer o seu trabalho na atenção básica, então eu previno a doença. A partir do momento que eu previno a doença, eu não preciso da alta complexidade, eu não preciso de criação de leitos nos hospitais. Então, reduz o leito e dê mais para a atenção básica. Então, a gente tem que monitorar a execução das ações, né, das ações da área da saúde. O Conselho Municipal, ele tem uma mesa diretora que essa é, assim, a que mais trabalha, porque tudo antes de ir para as comissões, antes de ir para as reuniões, tem que passar pela mesa diretora. Que a mesa diretora é o presidente, o vice-presidente, aí tem secretário, e também na mesa diretora nós temos a paridade dos conselheiros, usuário, prestador, gestor, trabalhadores, né? Então, ele é paritário. Então, essa monitoramento da execução. Então, a gente tem que, dentro do conselho, o papel do conselheiro é importante. Ele precisa conhecer, precisa trabalhar, precisa estudar, e para poder a gente fazer uma boa gestão. Porque sem o conselheiro, o município não tem um conselho bom, e esse conselho não vai conseguir que o município, inclusive, receba
aprove as políticas de saúde, o plano de saúde, para que receba as verbas. Que se não passar pelo conselho, o conselho não aprovar, não vem dinheiro. Então, as gavetinhas, né, que a gente tem lá, as gavetinhas da saúde, ficam vazias. Então, tudo o conselho é importante. Nas conferências nacionais, a gente escuta algumas conversas, principalmente naqueles estados mais pobres, nas cidades mais pobres, que o conselho não funciona. Que a gente teve ocasiões de ouvir assim, que alguns municípios do Brasil são os conselhos de Kombi. O conselho de Kombi o funcionário pega o livro ata, com a lista de presença, e vai na casa do conselheiro para ele assinar, e assinar o documento, assinar uma ata, assinar uma coisa, como se a reunião tivesse acontecido, se tivesse tido todos os atendimentos que deveriam ser feitos, tudo que teria que passar, as políticas passassem pelo conselho, não passa. O prefeito manda fazer a ata, manda o funcionário ir lá colher a assinatura. Então, a gente já ouviu muito disso em conferência nacional, que são que eles brincam, que é os conselhos de Kombi, que das cidades pequenas. Maringá, nós temos graças a Deus, nos últimos anos aí, um conselho atuante, um conselho que às vezes sai fumacinha lá, né, Carlos? Mas que a gente está fazendo um trabalho assim, penso que é um trabalho bom, precisa melhorar. Nós precisamos assim, de pessoas comprometidas, muito comprometidas, precisa melhorar. Mas estamos dando conta. Acho que é isso. Obrigada, Valquíria. Agora eu quero fazer uma pergunta para a Carla, depois da fala do Carlos e da Valquíria, na sua experiência, na sua pesquisa, como pesquisadora, de todo esse tempo, né, desde 88, o que você apontaria para nós que precisaria melhorar para que, de fato, os conselhos funcionassem, né? E qual é o papel do gestor público para... O que o gestor público poderia contribuir para que, de fato, o conselho funcionasse, né? Porque o Carlos trouxe aí um conjunto de tarefas que o conselho tem e que, de fato, exige bastante trabalho, né? Tem bastante trabalho no conselho, e depois eu vou falar dialogar um pouquinho com o Carlos com essa dificuldade, que é o montante de trabalho e a participação dos trabalhadores, né? Como é que fica isso? Como é que ele dá conta? Como é que os conselheiros dão conta disso? Mas isso é uma pergunta para o Carlos. Você compreendeu, né, Carla? Compreendi, sim. Obrigada, Vilma. Foi muito bom ouvir a Valquíria e o Carlos aqui. Muito bom mesmo ouvi-los e que bom saber que aqui em Maringá nós temos um conselho atuante, né? A gente fica bem feliz com isso. A gente vê, né, o resultado do trabalho do conselho. Bom, Vilma, tem vários, né? Enfim, a gente pode apontar vários fatores aí, mas eu gostaria de destacar no que eu acho que os conselhos, a gente precisa pensar e melhorar, que é a conexão dos conselhos com públicos mais amplos, com a sociedade, né? Porque eu acho que a Valquíria falou muito bem, o conselho, ele conecta, né, a política pública com o usuário, ele tem a função de fazer essa conexão. Mas eu acho que talvez a gente precise pensar em formas, né, de trazer pessoas ou fazer chegar pessoas à sociedade de uma maneira mais ampla às ações dos conselhos, né? Tem conselhos que têm reuniões centralizadas, tem conselhos que fazem ações de mobilização, isso é muito importante, mas eu acho que a gente precisa ter, e aí não estou falando do caso específico de Maringá, né? Eu estou falando de uma maneira geral. De uma maneira geral, a população não conhece os conselhos, né? Uma parcela muito pequena da população brasileira
conhece essas instâncias que foram conquistas tão importantes para nós desde a Constituição de 88. Então, eu acho que a gente precisa pensar em formas, né, de tornar a comunicação dos conselhos com a sociedade uma coisa mais sistemática e mais permanente, né? Eu acho que a imprensa falha também muito nisso, né? Porque a gente não vê notícias sobre os conselhos nos jornais, na televisão, a gente vê notícias sobre o deputado, o vereador, o prefeito, né, o presidente, mas a gente não vê, a imprensa brasileira não parece que os conselhos, né, não existe. Então, eu acho que também falta muito isso, sabe? Eu acho que chegar e conhecer, então, eu acho que isso é fundamental, né? Que as resoluções dos conselhos sejam acessíveis para todos, né? Enfim, acho que as reuniões sejam públicas para quem quiser participar e, principalmente, manter um contato permanente com a sociedade, assim, né? Ter dispositivos de comunicação. Sobre os governos, é interessante falar, né? Muitos governos acham os conselhos um estorvo, né? Um negócio que atrapalha. Por quê? Porque limita o raio de ação que eles têm para fazer as políticas públicas. Agora, isso é do jogo democrático, né? Numa democracia, governos têm que ser controlados. E acho que tanto o Carlos quanto a Valquíria falou exatamente qual é a função do Conselho. É exercer esse controle, essa fiscalização, dizer o que não está bom, né? Enfim, e aprovar o que está bom. Mas, então, muitos governos acham os conselhos um estorvo. Eu acho que precisa mudar isso. Acho que os governos precisam entender que os conselhos são aliados na promoção de uma política pública de melhor qualidade para a população. E os vereadores e as vereadoras têm papel fundamental nisso também, porque às vezes muitos vereadores né, acham que o conselho compete com ele, né, tira poder dele, quando, na verdade, o Carlos falou, né, que o conselho aciona a promotoria, o conselho também precisa acionar o poder legislativo, os vereadores precisam saber mais dos conselhos, para que a coisa, né, seja mais conectada para oferecer um trabalho, uma política de melhor qualidade para a população. Acho que é isso. Tá bom, obrigada. Da sua isso pergunta. Mesmo, gostei, legal. Carlos, me diz uma coisa, você trouxe assim, talvez quem está nos assistindo e talvez tenha a intenção de ser conselheiro, vai ficar meio preocupado, porque tem muito serviço, né? Tem muito trabalho, e eu queria que você destacasse para nós, porque eu acho que tem um período, a gestão tem um tempo, né? Porque deve ter eleição, tem eleição, porque eu já participei, fui convidada para participar uma vez, eu sei que tem eleição. Quantos anos dura a gestão, tá? E, assim, qual é a dificuldade em conseguir, em fazer com que as pessoas participem do conselho, né? Outra coisa, quais são os critérios, para você e para a Valquíria, quais são os critérios para se definir que em determinado bairro terá que abrir uma unidade básica de saúde? Não sei se isso é pertinente ao Conselho. Também. Bem, nossa gestão, o nosso mandato é 4 anos, agora pela nova lei é 4 anos. Então, o ano que vem, nós teremos Conferência Municipal de Saúde. Então, pelo nosso agenda, vai estar quase ajustando aí para o ano que vem ter nova conferência. Então, vai ter conferência municipal e também conferências locais. Então, as pessoas que forem participar como conselheira, então eles podem participar o ano que vem, mas isso nós divulgamos bastante. Todas as entidades de Maringá, porque é através de entidades, que você não representa você representa uma entidade. Então, todas as entidades de Maringá recebem o convite, a divulgação de que vai ter a conferência. Então, nós divulgamos as conferências locais, nos bairros, e depois a conferência municipal também para toda a sociedade. Então, ou seja, para o pessoal participar é nesse sentido. Apesar de que a população como um todo, nós temos, sim, as nossas reuniões são abertas, a população participa, assiste às nossas reuniões, muitas vezes até nós damos a palavra, inclusive quando a pessoa tem dúvida, ela pode participar, só não vota com os conselheiros, mas eles podem participar. E também os conselhos locais, a população participa também, não é só o conselheiro que participa, o conselheiro que decide ali as ações, mas a população é convidada a participar. Muitas vezes, quando tem algum assunto mais importante assim, a população participa até com bastante frequência, assim, para poder até colaborar com o conselho local lá nessas decisões.
e o conselho que decide, mas há também esse apoio da população. Então, a população pode participar independente de ser conselheiro ou não. A votação aí é do conselheiro. É assim que tem funcionado. E o trabalho, na verdade, ele é dividido, né? Por isso está falando, o conselho local, o conselho tem um trabalho que aí repassa para o conselho municipal. Claro, tem pessoas que trabalham mais, aquelas que têm mais disponibilidade, vão trabalhar um pouquinho mais. Mas as outras pessoas, claro, não é só nós colocamos no nosso estatuto, no nosso regimento, que a pessoa tem que participar não só da reunião do conselho, ela tem que participar de uma comissão, pelo menos, para poder se interagir e ter noção dos assuntos que vão ser pautados. Ou seja, para a gente poder discutir, ter uma discussão melhor nas reuniões. Então, a pessoa vai participar. Mas a gente sempre divide as tarefas. Sempre um outro tendo um pouco mais de atividade, mas as tarefas, a Valquíria falou da nossa diretora, claro, tem um papel, assim, trabalha um pouquinho mais, mas todos os conselheiros que querem participar, sempre têm atividade para poder participar. Isso sem dúvida. É só uma informação que, de repente, a Carla falou dos conselhos, Maringá foi pioneiro, isso foi numa gestão, isso foi lá já há muito tempo que isso aconteceu praticamente, foi na gestão do Zé Cláudio que aconteceu isso, que nós mudamos, foi o primeiro conselho municipal do Brasil que mudou, que o secretário de saúde deixou de ser o presidente. Foi o primeiro conselho municipal do Brasil, tá? Nós somos pioneiros nessa ação. Nós tivemos depois, hoje isso é uma prática, não é uma prática normal nos conselhos, mas isso aconteceu aqui em Maringá. Nós conseguimos mudar isso, porque era sempre, o secretário ele era o presidente. Então, ele que ditava as regras principais. E depois disso, não. O Conselho de Maringá conseguiu mudar isso, inclusive na lei nossa, diz que ele não nem pode ser eleito, ele é proibido de ser o presidente. Ele não é o presidente. O presidente pode ser um usuário, um trabalhador e um prestador, mas não pode ser o gestor. Tá? Então, ou seja, até isso é uma mudança importante que nós tivemos no Conselho de Maringá, no controle social. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas, Vilma, acho que faltou alguma? Faltou da unidade básica de saúde. Define-se quais são os critérios que definem. Normalmente, assim, a população sempre, assim, o que acontece? Nas conferências, aí tanto nas conferências locais, principalmente, o pessoal pede a construção de unidades nos bairros. Isso aí vem depois para o conselho, vem para a conferência municipal. Na conferência, se ela é aprovada, aí depois, é claro, há um estudo depois para colocar no plano municipal de saúde, há um estudo junto com o conselho para saber, assim, da necessidade daquela unidade lá. O conselho, muitas vezes, atua também nesse sentido. Ele interfere, e se ele tiver, tecnicamente, condição de falar que lá não serve que outro local que seria melhor, o conselho tem condição de fazer isso, e a população também, tá? O gestor pode até falar, lá seria um bom local, mas se a população, juntamente com o conselho, pode mudar isso. A população pode falar, não, aqui é importante, mas depende tecnicamente, claro, que aí você vai ver a questão de distância, onde atende mais, o melhor acesso, tudo isso tem que ser levado em conta. E muitas vezes a gente acaba colocando a nossa opinião lá, e a nossa opinião, assim, sempre levada em consideração. Se a gente conseguir, assim, convencer de que aquilo lá seria o melhor local para a população, inclusive. Então, algumas vezes, está num local, a gente acaba mudando. Claro que muitas vezes não tem a disponibilidade de terreno tal para fazer, mas quando tem, a gente sempre pede mais opções para poder um local mais adequado. Isso aí a população tem nos ajudado e os conselhos com os locais, nós temos colocado isso para poder fazer essas construções. Tá? Quero dar os parabéns para vocês por ter conseguido mudar aí o presidente, não ser exclusivamente o secretário, porque eu sou da educação e o conselho escolar ainda é presidido pelo diretor ou a diretora da escola, sabe? A gente não conseguiu mudar isso ainda, então, parabéns. Valquíria, como você é uma mulher feminista, dos movimentos de mulheres, está sempre na luta em defesa dos direitos das mulheres, fala um pouquinho para nós o que significa, qual é a importância da sua participação para garantir as políticas da saúde da mulher dentro do município de Maringá, através do Conselho. Olha, na questão da defesa da saúde da mulher, essa é uma luta que a gente tem em todas as esferas, né? Sempre.
A começar que a gente precisa estar discutindo a saúde de forma específica, a saúde da mulher negra, a saúde da lésbica, a saúde da indígena. Então, a gente tem que estar dividindo. Mas no contexto, se a gente trabalha, a gente luta para que a mulher tenha o seu direito resguardado no atendimento. A questão, nós estamos aí, né, já faltando 2 dias para terminar o mês do Outubro Rosa, nas questões do câncer de mama. Então, a gente volta a atenção para essa política de saúde como uma forma de prevenir as doenças, aumentar o número, assim, não é só aumentar o número da mamografia, porque você vai lá e faz a mamografia e... Não, você tem que ter a mamografia e tem que ter os desdobramentos dela. Nós temos em Maringá, na UBS Primo Montesco, que é ali no Zona Sul, a Clínica da Mulher, que é para atendimentos específicos da saúde da mulher no município. Nas unidades básicas são atendidas as mulheres. Outra coisa assim, que é o monitoramento feito na questão da gravidez, do acompanhamento, o pré-natal, para que as mães tenham assim, o acompanhamento desde a primeira consulta até, que são 5, 6 consultas, que tenham o acompanhamento dentro da unidade básica, para quando ela for para o hospital, que em Maringá, pelo SUS, nós temos 2 hospitais de referência, que é a Santa Casa e o HU. São os 2 hospitais de referência para maternidades. Então, são pelas unidades básicas, né, são divididos, uma parte para a Santa Casa. A Santa Casa tem a UTI neonatal, o HU tem. Então, para fazer este acompanhamento. Nós temos, inclusive, no Conselho Municipal, são trimestral. Esse ano o Covid bagunçou com as nossas reuniões, né, bagunçou tudo. Nós temos na reunião são apresentados relatórios da questão da materno-infantil, inclusive na questão da mortalidade materno-infantil no município. Então, é feito este acompanhamento. Ele vem, quando foi criado lá pelo governo da Dilma, a questão da mãe, né, da Rede Cegonha. Aí no estado é a Rede Mãe Paranaense. Então, pela Rede Mãe Paranaense, aí dentro do município existe esse atendimento específico para as gestantes. Uma luta grande é a questão ainda das cesáreas, né, que ainda dentro do SUS nós temos um número maior de cesáreas do que de parto normal, e é uma luta para que os profissionais de saúde, no caso os médicos, né, não induzam a mãe a fazer a cesárea, que para eles é muito mais fácil. Então, a gente vai nessa linha de discussão. Por conta também da Rede Mãe Paranaense, existe um protocolo que o município está atendendo, está ajudando, é a questão da trombofilia, né, na gravidez, que ela é uma das causas que pode provocar tanto a morte da mãe quanto a morte da criança, né, as questões de trombofilia, e que
não eram assim tão divulgado, tão trabalhado. E hoje, assim, que também é uma luta dos conselheiros, né? Da questão dos conselhos, principalmente dos conselhos locais, para que exista um protocolo para a medicação da trombofilia, que antes a 15ª regional, inclusive, era todo um processo bem dificultoso para que essas mães recebessem o medicamento. Então, a gente, né, vai tentando desenvolver as políticas, vai tentando trabalhar para melhorar cada vez mais o atendimento à saúde da mulher dentro do município de Maringá. Professora Vilma, eu vou querer só complementar que no Hospital Municipal agora está sendo construído uma ala só da mulher, ou seja, o Hospital Municipal, o Conselho aprovou com recurso, já está tudo ali, vamos gastar 8 milhões aí para fazer a área só para mulher no Hospital Municipal. Então vai ser uma coisa bem assim, interessante para o atendimento específico da mulher. Então, mas ela falou muito bem dos relatórios, porque é o seguinte, a saúde vem assim, a saúde da mulher tem um tópico lá do relatório só de saúde da mulher, então fala tudo sobre a mulher. Então esses índices que a gente acompanha, se realmente o município de Maringá, como é que está entre mortalidade, morbidade e tal, isso é importante, Maringá realmente tem investigado bastante isso. E o que acontece, a investigação desses fatos. Se tiver alguma morte, a investigação por quê não disso, morbidade também, tá? Então, isso é extremamente importante e isso é acompanhado pelo Conselho. Eu estava esquecendo do hospital, dessa ala do hospital, que inclusive foi uma conquista da professora Araci, junto com o Conselho Municipal da Mulher, né, Carla? Que foi uma luta, assim, grande para a gente conseguir. E conseguiu, e veio esse dinheiro, e que é aquilo que eu falei, né? O Covid acabou dando, assim, uma estagnada em algumas políticas que vinham andando muito bem, que continuam andando, mas ela diminuiu o seu ritmo por conta da pandemia e a ter que a pandemia, nós vamos ter que fazer uma outra live sobre isso. É verdade, Valquíria. Eu quero agradecer a participação do Jonas Braz. O Jonas traz aí uma sugestão de que os vereadores e vereadoras deveriam convidar o conselho para participar de uma plenária ou apresentar, né, o trabalho do conselho para os vereadores e para a comunidade. Agradecer a participação do Edson Pilate, falou que é muito importante esse tema, a Rosiane, que está lá em João Pessoa, eu morro de inveja dela, que ela está lá em João Pessoa, mas é pandemia, né, não pode ir para a praia. A Cleusa Teodoro, a Nadir Sampaio, enfim, todos aqueles que nos acompanharam até agora, e eu passo para a Carla fazer as suas considerações finais, depois o Carlos e em seguida a Valquíria, tá bom? Fique à vontade, porque nosso tempo já está, é um tema bom, importante, necessário nesse tempo de eleições municipais, e que nós eu fiz bastante anotações aqui, porque a gente tem que avançar, tá bom? Bom, eu quero novamente agradecer, dizer que esse papo foi muito bom, aprendi muito. Tá ligado? Vocês estão me ouvindo? Quero agradecer, desejar boa noite, agradecer a todo mundo que nos ouviu, a Vilma, pelo convite, o Carlos e a Valquíria, que essa conversa foi ótima, adorei. A Eliane, que está aí ajudando a gente, né, transmitindo o que a gente está falando. E quero dizer o seguinte para quem está nos ouvindo, né, pergunte para a sua candidata, para o seu candidato, o que eles pensam sobre os conselhos, se eles são comprometidos com os conselhos, votem em candidaturas que têm compromisso com a participação popular, que têm compromisso com os conselhos gestores. É isso, boa noite. Também quero agradecer a Vilma pelo convite. Prazer, Carla, Valquíria, novamente, um prazer estar junto. Obrigado, Eliane. É só falar assim,
falar sobre o SUS, quem defende o SUS, acho que merece oportunidade. Acho que defender o SUS, acho que é o mais importante que nós estamos fazendo. Isso acho que é defender ele e que ele seja cada vez melhor, que na verdade é um plano de saúde pública, acho que é o melhor do mundo, tá? Haviam falado a questão dos vereadores ali, agora nem tanto, mas nós já recebemos vários projetos, quando o vereador faz o projeto lá e envolve da saúde, e o conselho, então, muitas vezes vem o conselho dar uma opinião sobre aquele projeto, tá? E muitas vezes o vereador não conhece a saúde, muitos projetos que vêm para nós, para a gente avaliar, o projeto já existe, já está em funcionamento, e o vereador quer inventar a roda, muitas vezes, né? Aí quer fazer alguma coisa que já existe. Então, muitas vezes, ele tem que conhecer primeiro para depois fazer uma gestão sobre a questão da saúde. Mas, muitas vezes, quando vem aqui, quando o projeto é bom, a gente faz uma avaliação também do projeto. Nem todos mandam, mas quando o pessoal manda, quando a comissão lá da Câmara manda, a gente acaba avaliando, ou validando, ou questionando os projetos que são apresentados. Mas muito obrigado, boa noite a todos que nos assistiram aí, é um prazer falar com vocês. Está desligado, Valquíria. Não, agora ligou. Quero agradecer, Vilma, mais uma vez, poder estar fazendo parte dessa conversa, que eu acho que é realmente importantíssimo que a população saiba o que o seu candidato ou a sua candidata vereadora pensa sobre as políticas públicas do SUS, porque é na base, é aqui, é na cidade que nós fazemos as políticas do SUS. Então, é aqui que nós defendemos o SUS, é aqui que nós defendemos a população. Nada que venha de cima para baixo, ela tem muito sucesso. Tudo tem que começar na base e a base crescer. Então, é importante que a população, quem esteja nos ouvindo, pense nisso, pense muito bem no seu candidato, na sua candidata que vai estar lá, e que eu defendo o SUS integral, de qualidade, uma saúde pública para toda a população brasileira. E vocês me desculpem, fora Bolsonaro com essa corja que está com ele aí, e viva o SUS! Obrigada, Valquíria. Eu quero só compartilhar isso que sirva de conselho, né? Nós estamos falando de conselho, mas conselho no sentido de participação. Mas o conselho que eu vou dar é conselho, assim, de orientação. Que todos os vereadores e vereadoras, né, que venham a vencer as eleições, que ouçam os conselhos, porque ouvir os conselhos, seja ele da saúde, da educação, da segurança pública, a chance de errar é mínima, né? Eu fiquei 2 meses, Carla, como vereadora, e eu observei, assim, que teve alguns projetos, principalmente na área da educação, que não passaram pelo conselho, sabe? E aí eu questionei vários, mas vocês não ouviram o conselho? Não ouviram o conselho da educação? Não é possível nenhuma lei ser aprovada sem passar pelos conselhos, porque a chance de errar, se não passar pelos conselhos, é muito grande, né? E aí passa vergonha, né? É isso que o Carlos falou, o vereador apresenta um projeto de lei que a lei já foi aprovada, né? Então, consultar o conselho é muito importante, é fundamental. Eu acho que tanto o gestor no cargo de executivo, quanto o legislativo, o conselho é, assim, um braço para ter sucesso. Eu sempre pensei dessa forma, né? E isso na escola, em todos os lugares que são possíveis constituírem conselhos, é muito importante. Então, muito obrigada a participação de vocês, mais uma vez, obrigada, Eliane. Nós vamos aqui nos despedindo. Esse espaço é um espaço de debate desde a pré-candidatura e que possibilitou a gente formular propostas, né,
para que a gente possa fazer um mandato participativo, popular, e que garanta, de fato, construir uma Maringá de todas e todos. Então, eu peço voto para vocês, para a professora Vilma, estou pedindo voto para você. Professora Vilma, 13013, dia 15, vote consciente, vote para valorizar os conselhos, para valorizar o trabalho dos conselheiros e das conselheiras, que tem um trabalho árduo. Aqui foi exposto, né, todo o trabalho que o Conselho da Saúde tem realizado, e assim, Carlos, vou dizer com toda tranquilidade, diminuiu muito, mas diminuiu muito as reclamações. A gente não vê mais aquelas reportagens, né, porque a imprensa também é assim, né, só vem para desqualificar, muitas vezes, né, a gente não vê mais aquelas reportagens negativas com relação à saúde de Maringá, tá? Não tenho visto isso, e então isso se deve muito aos conselhos. Então, muito obrigada a todos, obrigada pelo trabalho de vocês, que é voluntário, né? Mas muito importante para o controle dos recursos, né? Então, boa noite a você que nos acompanhou, um abraço a todo o pessoal que participou aqui do nosso chat, e até a vitória. Um abraço.